Continuando, nós vamos agora realmente começar a destrinchar o frango. Vamos esparramar o frango. Como é que a gente esparrama o frango? Fazendo mais exemplos, digamos assim. Então vejamos. Eu posso ter o NaOH com H2SO4. Como se chama essa espécie? Isso aqui se chama... Como que é? Isso aqui se chama hidróxido. Eu vou pôr o nome aqui em cima, ó. Hidróxido de sódio. É só saber a tabela periódica que o Na é o sódio. Agora que a gente precisa saber o nome desse ácido. E aí, esse bizu eu já dei na aula de ácido. Esse cara se chama ácido sulfúrico. Tem que saber isso? Tem que saber isso aí. Agora, moçada, nós vamos ter um problema aqui, que nós não tivemos no exemplo passado. Qual que é o exemplo passado? Deixa eu até voltar aqui o slide para vocês observarem. O exemplo passado era esse aqui, ó. Perceba que eu tinha só um H e só um OH. Portanto, balanceado, ó, eu nem fiz o balanceamento, mas seria isso, ó, um para cada um. Por que agora a coisa vai ser diferente? E eu vou fazer isso para vocês com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Porque eu quero que você compreenda. A partir do momento que você compreende a reação, você agiliza a sua resolução. Vamos lá? Esse cara, se ele está dissolvido em água, ele libera o íon Na+, e libera o íon OH-. Se esse cara está dissolvido em água, ele tem 2 Hs. Ele é um diácido. Automaticamente ele libera H+, ele libera H+, e ele libera SO4 2-. Beleza? Daí vem a primeira observação. Nós temos 2 tipos de neutralização. Presta atenção nisso. Nós temos 2 tipos de neutralização. A neutralização que é chamada de completa ou total. Completa ou total. Normalmente se usa a total. O termo total. O que significa isso? Significa que não pode sobrar H+, e não pode sobrar OH-. Então, nenhuma situação pode sobrar H+ ou OH-. Não pode. Se não pode, você tem que fazer o quê? Fazer o balanceamento. Trabalhar com as quantidades corretas, tanto do ácido quanto da base. Então preste atenção que eu vou fazer de uma forma que talvez seja muito lenta, né? Seja muito basal. Mas tem muito aluno que não entende porque justamente não viu dessa forma. E aí ele fica com dificuldade. Vamos ver? Dê uma olhadinha aqui comigo. Aqui eu tenho o OH-. Esse OH- fala assim, eu vou destruir esse H+. Eu vou neutralizar. Quando ele neutraliza, o que ele forma? Água. Então já pus aqui água. Eu pergunto a vocês, sobrou OH- aqui? Não. E eu pergunto, sobrou H+ aqui? Sobrou. Pode sobrar? Não. Se não pode sobrar, eu preciso de mais grupinho OH-. Só que para isso, quem fornece o grupinho OH- é a base. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outra base, pronto, a segunda base, esse grupinho vem aqui, neutraliza. E o que ele faz? Forma água. Portanto, ó, formou a segunda água. 2 águas. É isso que eu quero que você entenda. A total
não pode sobrar H+. E também não pode sobrar OH-. Quando você precisa de alguém que está em maior quantidade que o outro, vá repetindo aquela fórmula, vá repetindo aquela fórmula. Daí o que acontece? Acontece que você vai chegar facilmente à proporção entre eles. E a proporção entre o ácido e a base é o balanceamento estequiométrico. Já te dá a estequiometria. Eu vou fazer de uma maneira bem simples, como eu estou fazendo, depois eu vou agilizar. Eu vou passar para vocês os macetes, tá bom? E esse bloco vai ser basicamente para isso, para ensinar você a fazer a reação e fazer o nome. Então vamos continuar. Bom, aqui eu acabei com o OH- porque ele neutralizou esse H+. Acabei com esse OH- porque ele neutralizou esse H+. Beleza? Beleza. Aí eu digo a vocês, o que sobrou do lado de cá? O que sobrou da base? Da base sobrou, ó, sobrou o Na+. Quantas vezes? 2 vezes. Sobrou o Na+, 2 vezes. Então, tudo que apareceu aqui já foi usado. E o que sobrou aqui que eu não usei ainda para formar o sal? O SO4. Com que carga? -2. Percebam então que eu tenho 2 cargas positivas, que eu vou apagar, e 2 negativas. Então, eu vou juntar aqui assim agora, que eu já fiz aquela esquematizada, Na2, SO4. Agora eu vou retomar. Quantas vezes eu peguei a base? 2. Quantas moléculas eu peguei do ácido? 1. Quantas vezes eu formei a água? 2, porque são 2 H+ e 2 OH-. E quantas vezes eu formei o sal? O sal normalmente é uma vez só. Beleza? Isso está bem tranquilo. Está bem tranquilo. Fiz bem passo a passo. E isso aqui eu vou chamar de neutralização total. Total. Agora eu vou passar para vocês um bizu. O que é o bizu? É agilizar essa coisa. Como é que agiliza, professor? Agiliza assim. Preste atenção. É NaOH. H2, SO4. Aí você sabe analisar, né? Quantos OH tem aqui? Tem um OH-. Quantos Hs tem aqui? 2 H+. Esse número aqui, você joga aqui na frente desse. E esse número aqui vem na frente desse. É chumbo trocado. Quando você faz isso, já ficou tranquilo, né? Porque o Na você vai multiplicar, ó. Na você vai ter 2, é distributiva. OH- você vai ter 2. Portanto, são 2 grupos OH-. Aqui você tem 2 H+, 2 H+, e do lado de cá você só tem SO4. Pronto, acabou. Você não vai deixar a carga assim, você vem aqui, só dessa vez, tá? Que é para você resolver. Pronto, acabou. Tá bom? Eu vou recapitular. Eu vou pegar agora, eu vou limpar tudo isso aqui. E vou começar a brincadeira de novo. Uma outra maneira ainda da gente resolver rápido. Vou mudar a cor da caneta, ó. O OH, se ele não está entre parênteses, significa... Por que ele não está entre parênteses? Porque aqui é 1. E quantos Hs tem aqui? 2. Então você vai pegar esse 2, vai colocar aqui. Você vai pegar esse 1, vai colocar aqui. Pronto, você já acertou o ácido e a base. Quantos H+ você vai ter? 1 vezes 2, 2. Quantos OH- você vai ter? 1 vezes 2. Quantos? 2. Quantas águas você vai formar então? 2. Aí, Na você tem 2, Na você tem 2. SO4 você tem 1, SO4 você tem 1. Acabou. Só isso. Falta fazer um nome. E falta treinar mais. Nós vamos treinar mais. Vai com calma. Tá bom? Vamos com calma. Vamos fazer um nome. Esse cara aqui chama alguma coisa de sódio. Tá vendo o sódio aqui? Então o nome disso aqui vai ser assim, de sódio.
Você precisa conhecer um pouquinho de metal. Isso aqui é sódio. Ah, professor, mas tem 2. Não importa, é o sódio. É isso que você tem que colocar. Agora, isso aqui, ó, sulfur, né? Sulfúrico. Se aqui é ico, o ácido é ico, o ânion vai ser bico do pato. Então aqui vai ser ato. Sulfato. Sulfato de sódio. Acabou. Fim de papo. Professor, então quer dizer que o senhor pegou uma base que é monobase NaOH com diácido e faz essas trocas? É. Ah, dá mais um exemplo? Claro que eu vou dar. Sal é muito importante que você conheça como é que faz a sistemática da coisa. E para isso, você tem que treinar. Vamos ver um outro exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, hidróxido de cálcio. E ácido nítrico. Ácido nítrico. Então isso aqui é hidróxido de... Deixa eu escrever aqui embaixo. De cálcio. E isso aqui é ácido nítrico. Você já sabe que aqui embaixo, ó, já escrevi embaixo por causa disso. Você sabe que aqui embaixo você já vai colocar alguma coisa. Alguma coisa vai de cálcio. Se aqui é nítrico, a terminação é ato. É nitre, portanto nitrato. Nossa, já fez o nome. Só nessa brincadeira você já fez o nome do sal. Você nem viu a fórmula dele ainda. É o que nós vamos ver agora. Vamos pensar assim. É essa a ideia que eu quero que você tenha na sua cabeça. Isso aqui é uma dibase. Dibase. Tem 2 grupos OH. E esse cara só tem um H. Então, ele é um monoácido. Só reforçando essa ideia. O que interessa no telecurso aqui, vamos fazer bem devagar, ó. Se esse cara está dissolvido em água, ele vai separar o cálcio com carga 2, o grupinho OH-, grupinho OH-. Beleza? Agora, o que o ácido separa? Se ioniza em H+, e o grupinho NO3-. Daí a gente vai para a brincadeirinha de neutralizar. Esse OH- combina com esse H+. O que ele forma? Água. Formou água. Feito isso, eu pergunto, será que está na condição adequada para neutralização total? Não está, porque eu já fiz essa classificação para você compreender. Um cara é bi, o outro é mono. Bi com mono está na proporção que não é 1 para 1. Tem que balancear. E aí, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, está sobrando OH-, não está sobrando OH-? Na verdade, se sobra OH-, é porque falta H+. Então você pega de novo essa substância. E aí, esse cara vai reagir com esse, vai neutralizar. O que vai formar? A segunda molécula de água. Neste momento, você faz de novo o seu balanço geral. Balanço geral. Está sobrando OH- aqui? Não. Está sobrando OH+ aqui? Não, ninguém sobrou. Se ninguém sobrou, a neutralização foi total. Beleza? Agora vamos acompanhar aqui comigo o balanceamento para você compreender. Só balanceamento, ó. Eu ainda não acabei a reação, né? O que sobrou do lado de cá? Sobrou cálcio mais 2. O que sobrou do lado de cá? Sobrou o NO3. Só que o NO3 ele só tem uma carga negativa. Veja que são diferentes. Então eu tenho que achar o balanceamento aqui. Na verdade, sobrou o NO3 quantas vezes? 2. Porque eu peguei quantas vezes essa molécula? 2. Para uma dessa, eu peguei 2 dessa. Aí, ó, cálcio tem 1 e o NO3 quantos? 2. Agora você já tem, ó, nitrato de cálcio. Beleza? Professor, agiliza a brincadeira? Agiliza. Vamos agilizar. CaOH2.
Eu não vou nem mudar a cor da caneta. HNO3. H é 1. OH são 2, né? Então, se aqui é 2, você vem aqui e põe 2. Se aqui é 1, você vem aqui e põe 1. Feito isso, você tem 2 vezes 1H, 2Hs. 2 OHs. Portanto, você vem aqui 2 águas. O que sobrou do lado de cá? Um cálcio. O que sobrou do lado de cá? NO3. Quantas vezes? 2. Então você vem aqui e põe assim, NO3 2 vezes. Nome dele, nós já vimos. Nitrato de cálcio. Beleza? Então é isso. Neutralização total. Tranquilos? Por que eu falei total? Porque tem a parcial. A parcial, ela não aparece muito em prova. Não aparece muito em prova. Então, ó, presta atenção no que eu vou fazer, no que eu vou falar aqui para você. Na sua prova, ele fala qual o produto da reação entre o ácido tal e a base tal. Simples. Ele falou qual é o produto da neutralização. Se ele não usou a palavra parcial, você faz sempre a total. Sempre pense na total. Essa é uma maneira de ser dado. Segunda maneira de ser dada. Segunda maneira. Ele te dá equações. E aí ele pede para você fazer, né, completar e balancear a equação. Tome cuidado, porque pode aparecer assim para vocês. Deixa eu colocar aqui um slide. Por exemplo, aparece isso aqui para vocês, ó. Vamos ver? MgOH2 com HCl. Só que aparece isso aqui, ó. Apareceu já o coeficiente. Não pode balancear. Ele já te deu assim? Se ele já te deu assim, com esses números 1 na frente de cada um, ou no enunciado ele falou que é 1 mol de cada um, você só tem que usar 1 mol de cada um. E aí, professor? Aí, paciência. Aí, se ela não for total, paciência. Então, preste atenção que aqui não será total. Por quê? Você tem um magnésio com carga mais 2. E você tem 2 vezes o OH-, OH-, OH-. Aqui você tem um H+, e um Cl-. Olha o que vai acontecer. Pronto. Formou uma molécula de água. Tem H+ aqui? Não tem. Tem OH- sobrando? Tem. Posso pegar mais uma vez o ácido? Não, porque ele já colocou aqui o 1. Quando ele te dá os números 1 assim na frente, você não pode mexer. E aí, professor, o que faz? Ela foi incompleta. Que eu vou chamar aqui de parcial, que é o termo mais usado. Ou é total ou é parcial. Agora, não tem o que chorar. Você pega o que sobrou da base. O que sobrou da base? Mg. Sobrou um grupo OH e o Cl-. Então, ó, Mg2+, OH-, Cl-. Beleza? Vou dar um outro exemplo. Ele coloca isso aqui para você. 1 do H2SO4, 1 do NaOH. Olha, se ele já pôs 1, você não pode mexer. Até é mais fácil para você, eu acho. Você aplica distributivo. O que tem aqui? H+, H+. E o que mais ele produz? SO4, 2-. Na+, OH-. O H+ aqui, um deles, reage, produz água. Pode mexer? Pode ajustar? Não. Sobrou o H+? Nesse caso, sobrou. Sobrou H-? Não. E aí você começa sempre pelo que sobrou da base. O que sobrou da base? Sobrou o Na+. O que sobrou aqui do ácido? Sobrou o H+, e sobrou o SO4, 2-. Tá aí. Observem que as cargas se neutralizam, né? 2 cargas positivas e 2 negativas.
Professor, como chama esse tipo de neutralização? Parcial. Só que tem um detalhe, parcial de alguém. Ela é parcial de alguém, porque parte de alguém foi neutralizado. Ele não foi neutralizado total. Então eu vou trazer para vocês esses nomes. Ó. Quem que sobrou aqui? Sobrou H-. Observe que sobrou H-. Então foi uma reação parcial de quem? De quem sobrou. Sobrou H-, da base. Se foi parcial da base, compreenda que foi total para o ácido. Tá certo? Mas a gente chama de reação parcial da base. Sobrou OH-. Agora, quem sobrou aqui nessa fórmula? H+. Se sobrou H+, é porque ela foi uma reação parcial de quem? De quem sobrou. Sobrou esse cara, que é ácido, né? Então, do ácido. Beleza? Esses dois exemplos que eu dei para vocês são exemplos de neutralização parcial. Aparece muito isso na prova? Não. Não aparece. Ah, por que você deu? Primeiro que você tem que saber. Vai que apareça aí na próxima prova, aparece essa coisa aí. Mas porque tem alguns ácidos que são diácidos e eles podem sofrer reação parcial. E um deles é muito famoso em prova. Um deles é muito famoso em prova. E é por isso que a gente vai ver o nome desse cara. Prestem atenção como é que a gente faz o nome dessas duas espécies. Aqui não tem oxigênio. Então ele se chama cloreto de, cloreto de magnésio. Professor, mas você não pôs o nome disso aqui. Isso aqui é chamado de hidróxido. Sobrou o grupo hidróxido. Então, um nome possível é hidroxicloreto de magnésio. Outra maneira é você escrever assim, ó. Eu vou até mudar a cor da caneta, tá? Para destacar. Então, deixa eu apagar isso aqui. Aqui nós temos o hidroxicloreto de magnésio. Só que o hidroxi é um grupo básico. A gente pode escrever, portanto, cloreto básico. É um cloreto que ainda tem um grupo básico. Cloreto básico de quem? De magnésio. Viram que nós temos dois nomes possíveis. Quais são os dois nomes? Hidroxi, e dá o nome do sal, ou cloreto básico, cloreto porque era cloreto, mas o básico, entenderam? Ou começa com hidroxi, ou tem o básico no meio do nome do cátion e do ânion. Certo? O nome do ânion e do cátion. Ânion básico de tal metal. É assim. E o de baixo tem nome também? Tem dois nomes. Vamos ver? Então vamos ver. A mesma regrinha. Isso aqui tem caráter o quê? Ácido. E ele se chama o quê? Hidrogênio, né? Então a gente vai chamar de hidrógeno. Nome dele: hidrógeno. Aí vou colocar o nome desse cara, sulfato, né? O nome desse cara, sempre o nome do ânion primeiro, sulfato de sódio. Então isso é sulfato, isso é sódio. O certo, seria a gente ter, certo não, né? O completo seria a gente ter isso aqui, sulfato de sódio. Só que o sulfato de sódio tem quantos sódios? Tem 2. Por quê? Porque eu pude fazer a neutralização de que tipo? Total. Aqui, moçada, eu não conseguia fazer a neutralização total. Por quê? Eu não pude pegar o 2 aqui, né? É 1 para 1. Daí, eu tenho o segundo nome. Sulfato de sódio. Perceberam que eu abri um espaço aqui? O que
você acha que vai vir ali? Que palavra vai vir ali? O hidrógeno significa meio ácido. Então, ó, sulfato, meio ácido não, hidrogênio ionizável, né? Portanto, é sulfato ácido de sódio. Dois nomes. Dois nomes. Agora eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. E aqui é onde eu disse, isso é importante para a nossa prova. Que é o seguinte. Tem um ácido que tem dois Hs, um diácido. Se ele reagir com a monobase, que foi esse exemplo que eu coloquei o último aqui. Eu vou até voltar para vocês compreenderem. Isso aqui, ó. Esse cara é um diácido. Isso aqui é uma monobase. Sempre que eles reagirem na proporção de 1 para 1, vai sobrar H. Se o ácido for um diácido, se ele for um diácido, nós vamos ter um terceiro nome. Um terceiro nome. Professor, aí ferrou, né? Ó, é só você colocar o prefixo bi. Bi. Lembra que era de bi? Diácido, biácido. Bi, aí você põe bi o quê? Esse nome aqui. Em vez de escrever hidrógeno, você pode colocar bi. Então ele fica, ó, são três nomes possíveis. Bisulfato de sódio, hidrógeno sulfato de sódio, sulfato ácido de sódio. Um dos caras mais batidos em prova é esse aqui, ó. Por exemplo, H2CO3, um NaOH. Se você já percebe que aqui é 2 e aqui é 1, né? 1. Se ela for total, você vai pegar um desse e dois desse, ó. E aqui nós vamos ter água salgada, duas águas e quem mais? Na2CO3. Nome desse cara, carbonato de sódio. Agora, se a reação for assim, parcial, olha o que vai acontecer. Eu tenho dois Hs, mas eu só tenho um H. Portanto, vai formar uma água e eu vou ter esta estrutura, NaHCO3. Perceberam que sobrou H? Se sobrou um H e o ácido originalmente tinha 2, você vai ter três nomes. Três nomes. Vou até mudar de cor. Hidrógeno. Hidrógeno. Que é esse hidrogênio? Nome desse cara? Carbonato de, nome desse cara, sódio. Outro nome possível, carbonato de sódio. O que sobrou aqui? É o H, né? Portanto, é o carbonato ácido. E o nome mais usado? Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Pessoal, bicarbonato é isso aqui, ó. Isso é bicarbonato. Ou carbonato ácido. Ou hidrógeno carbonato. Certo? Se é de sódio ou não, só se ele tiver acompanhado do sódio aqui. Mas ele poderia ser bicarbonato, hidrógeno carbonato, carbonato ácido de potássio, por exemplo. Tá aí. De lítio. De lítio. Então esse cara aqui, ó, você pode trocar. Mas o nome disso aqui, ó, que é o ânion, não muda. Hidrógeno carbonato, ou carbonato ácido, ou bicarbonato. Muda apenas quem que é o cátion metálico, normalmente cátion metálico, que veio da base. O que eu recomendo que vocês treinem bastante, é saber dar o nome. Eu vou fazer um exemplo aqui, antes da gente encerrar esse módulo. Vou fazer aqui um exemplo ou outro, tá bom? Eu vou, por exemplo, vou fazer dois exemplos. Um, você tem que dar o nome, e outro, você tem que dar a fórmula.
Veja qual que é mais difícil. Vamos supor que eu queira que você faça aqui para mim o sulfeto. Não, vamos pôr sulfeto mesmo. Sulfeto de alumínio. Pronto, você vai construir a fórmula aqui. Eu quero saber a fórmula. E o outro eu vou colocar aqui. Pronto. Eu pus a fórmula e eu quero o nome. Como é que você brinca com isso? Eu vou fazer de uma maneira mais tranquila. Mais tranquila assim. Eliminando alternativas. Mas depois que você pegar a prática, você tem que fazer mais rápido, tá bom? Por exemplo, você sabe que esse cara aqui é o potássio. Potássio. Então você vai escrever aqui, ó, de potássio. Beleza? Agora esse cara aqui, ó, isso aqui, como ele chama? Então, ó, PO4. Você tem esse número 3, então você já sabe que a carga é menos 3, mas nem precisaria se preocupar. Será que ele tem esse nome, ó? Fósforo, né? Fosfeto, fosfato ou fosfito. É um desses nomes, tá bom? Aí você pensa, professor, tem oxigênio. Se tem oxigênio, então você tem que eliminar o cara que termina em eto, porque eto é sem oxigênio. Fosfato ou fosfito? Aí na aula de ácidos, eu disse a vocês que H3PO4, aí tem um grande bizu lá, um grande bizu que não dá para explicar aqui. Vai usar aquele esqueminha que eu passei lá e você vai ver que quando for PO4 é padrão, se é padrão é ato. Então você vem aqui, elimina essa, fica fosfato de potássio. Pronto. Da fórmula, demos o nome. Do nome, nós vamos à fórmula. Vamos ver? Sulfeto de alumínio. Então você sabe automaticamente que começa com alumínio. Eto é algo sem oxigênio. Quem está sem oxigênio? Esse elemento, de sulfur, de enxofre. Então é assim, enxofre é S. Acabou a fórmula? Não. Por isso é importante você conhecer os principais elementos da tabela periódica. Por quê? Aqui você precisa saber a carga. Só sulfeto de alumínio, se você não souber, fica difícil. Colocar ALS, está errado. Você tem que saber qual é a carga do alumínio, qual é a carga do sulfeto. Temos duas possibilidades. Ou você sabe qual é a fórmula da base e qual é a fórmula do sal, ou, nesse caso, você pode usar o conhecimento de tabela periódica, que é o seguinte. O alumínio, ele está em que família? 3A. Se ele está na família 3A, ele vai ficar na forma de cátion com 3 cargas positivas. O enxofre está em que família? 6A. Se ele tem 6 elétrons na última camada, para ficar 8 ele ganha 2. Então ele fica com 2 cargas negativas. Por isso é importante conhecer a tabela periódica. Acabou ou não? Não. Agora você vai brincar da fórmula do escorrega, né? Portanto, a fórmula desse cara é Al2S3. Pronto. Vejam que é dessa maneira que você brinca de fazer as conversões. Beleza? No meu material em PDF, tem muitos exemplos. Tem muitas questões da sua banca e tem o uso desses sais. Qual a importância desses sais? E tem mais um assunto que é importante, é o caráter do sal. Isso normalmente é estudado em equilíbrios químicos, mas não é necessário. Você pode saber a força, analisando a força do ácido e da base. Só que não é o assunto que eu vou discutir agora, beleza? Agora nós vamos encerrar essa nossa aventura com os sais, esse nosso momento de estudo, belezinha?